novo Código Florestal entrou em vigor em maio de 2012. Um ano depois, nenhum dos 27 estados aprovou seu programa de regularização ambiental. 4,5 milhões de propriedades rurais ainda não entraram no cadastro ambiental rural e os incentivos econômicos para quem não desmatou de forma irregular não foram regulamentados. Para debater esse assunto, Cidadania convidou André Lima, assessor especial do Instituto de Pesquisas da Amazônia, e Mário Mantovani, diretor do SOS Mata Atlântica. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber de vocês que avaliação vocês fazem e por que não foi implantado ainda, não está sendo colocado em prática o Código Ambiental. Bom, há várias razões, né? A primeira delas é que, de fato, há pouco interesse em fazer com que o Código Florestal, de fato, seja implementado, né? Isso nos diferentes níveis, né? Infelizmente, desde o setor rural até os próprios governos estaduais, a gente vê que tem muita dificuldade, porque isso exige, obviamente, investimentos, né, em aparelhamento dos órgãos estaduais, infraestrutura, recursos humanos, né? E a gente sabe que isso é raro hoje no nível estadual, nos órgãos estaduais de meio ambiente, né? O governo descentralizou as responsabilidades ambientais, mas tem muito centralizado, toda a agenda fiscal é muito centralizada. Então, os estados não dão conta. Essa é uma questão. A outra é que falta também os incentivos econômicos para que, de fato, haja uma movimentação no sentido de cumprimento da lei. A lei estabelece a necessidade de pagamento por serviços ambientais, né, incentivos tributários, e nada disso até agora foi apresentado ou formulado. Então, por um lado, você tem um órgão ambiental ainda sucateado praticamente, não tem estrutura para implementar a lei, e do outro lado você não cria incentivos para que haja a adesão dos destinatários dessa norma, né? E a gente tem que dizer também que nós estamos aí finalizando o primeiro ano, né? É pouco tempo ainda. É um primeiro tempo em que muita coisa já deveria estar sendo sinalizada e as coisas estão andando muito devagar, né? Nós vamos ter que usar mais um ano de prorrogação para a regulamentação da lei e depois, quer dizer, vamos ver se isso ainda vai... como é que o governo vai responder em relação aos prazos, né? Mário, enquanto isso, você que atua na fiscalização e na proteção da Mata Atlântica, o André já é de um outro setor, que é o Cerrado e o Bioma Amazônia. Ele costuma chamar de moita atlântica, mas nós estamos bem maior. A gente ainda tem 17 estados brasileiros, 3.100 municípios dos 5.600 municípios no Brasil. E o que acontece? Nós percebemos que seria muito interessante, lógico, essa questão do Código Florestal, principalmente o cadastro ambiental rural, porque o maior problema ambiental brasileiro é fundiário, né? O que nós vemos, por exemplo, que os cartórios hoje, aqueles que deviam fazer a averbação das reservas legais, a própria documentação dessas propriedades de uma área que começou, que inicialmente se ampliou, aí, vamos dizer, a primeiro lugar onde se teve as capitanias hereditárias, onde se avançou do ponto de vista de registro, porque são os municípios mais antigos. Do litoral, no litoral. Já mais fragmentado, já consolidada a ocupação, principalmente onde passou o café, onde passou a cana, né, como no Nordeste. Mas o que nós vemos é que nem a estrutura dos cartórios, que era uma coisa obrigatória para a negociação desses documentos, nem a estrutura dos municípios, como o André falou, passou a atribuição sem que esses municípios estivessem preparados. Porque não basta fazer o cadastro ambiental rural, colocar o limite da propriedade ou o desenho. Alguém vai ter que validar, dizer, ó, isso aí que está certo, isso aqui não está certo. Depois esse dado vai ter que passar para o governo do estado ou faz com o município, porque está previsto na lei do Código Florestal que o município e o estado terão precedência nisso, mas isso vai ter que chegar no nível federal. Hoje nós não temos nenhuma estrutura, o que a gente conhece no Brasil, do que está acontecendo, por exemplo, no Mato Grosso, o André acompanhou bem isso, no sul do Pará, com o número de funcionários que nós temos hoje trabalhando, seriam coisas para de 20, 30 anos fazer um cadastro ambiental rural. Então, ou se aparelha, e hoje a gente está falando de muito mais informação. Um site hoje, o satélite é muito disponível. A SOS fazia o Atlas da Mata Atlântica, que nós apresentamos aqui várias vezes, mostrando como evoluiu o desmatamento, por que nós só temos 7% dessa floresta, e onde é que a gente chegou nesses dados. Antigamente era caríssimo, hoje qualquer
qualquer criança está lá brincando, você tem o Google, você faz o que você quer para acessar nisso. Mas o Estado não tem essa capacidade, os municípios não têm essa capacidade. Então a gente está vendo assim, mais uma obrigação, e é importante isso que nós estamos fazendo hoje, exigindo que haja esse compromisso de controle da sociedade com relação aos cadastros ambientais. Se isso pelo menos a gente conseguir do Código Florestal novo, nós vamos mudar a história do Brasil, porque nós vamos pegar no principal problema do Brasil, que é fundiário. O que há de novo aqui, as organizações às quais vocês pertencem, tanto o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia quanto o SOS Mata Atlântica, agora integram uma outra organização, que é o Observatório do Código Florestal, que é integrado também por outras ONGs, né? Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento do Código Florestal. Como é que isso vai funcionar? Como é que vocês são mantidos? De onde vêm os recursos? Que meios vocês têm para operacionalizar? Você no setor do Cerrado e Amazônia e você na Mata Atlântica. Então, nós temos... Esse trabalho é um trabalho bem importante porque essa nova legislação ela foi fruto de um embate muito forte, de mais de 3 anos no Congresso, aliás, mais de 10 anos, mas recentemente, nos últimos 3 anos, um embate muito forte entre ruralistas e ambientalistas, houve perdas significativas na nova lei, poucos avanços, e a nossa avaliação é de que nós não podemos retroagir mais, não pode haver mais retrocesso em relação ao que já houve na nova lei. E para isso acontecer, é fundamental que a sociedade se informe a respeito da implementação da lei, se organize em torno do monitoramento do que está acontecendo no seu município, no seu estado, né, em termos de implementação dessa legislação. Isso precisa se dar de forma informada, né? Quem vai participar de um debate em torno da implementação de uma política pública tem que estar bem informado. Então a ideia do observatório é que nós reunamos um conjunto de organizações que atuam de forma complementar, né? Como você disse, a SOS trabalha no bioma Mata Atlântica, o Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia, no Cerrado, tem organizações que têm perfil mais técnico, tem organizações que trabalham mais com o nível de políticas públicas, complementando então essa ação para oferecer à sociedade informações fiéis, qualidade técnica nas análises, né? Para permitir que a sociedade possa fazer um controle. Porque a evolução da democracia hoje, quer dizer, nem tudo é feito no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas, né? A democracia evolui para um modelo de democracia participativa. A sociedade tem que estar presente nas diferentes instâncias, acompanhando, monitorando as políticas públicas, e o observatório é para isso. Como é que ele vai funcionar? O observatório ele tem uma agenda de curto prazo que está definida, né? Nós vamos realizar um seminário nos próximos 40 dias para analisar uma regulamentação que deve estar saindo na próxima semana do governo federal, que vai balizar como que o Código Florestal vai ser implementado nos estados, né? Então, a partir dessa análise, nós vamos realizar oficinas nos estados, né? Nós vamos solicitar a realização de audiências públicas aqui no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, para trazer os estados para apresentarem o que já estão realizando, e a SOS vai falar, tem feito um trabalho importante também junto às frentes parlamentares ambientalistas. Né? Mário. Eu acho que uma grande coisa que aconteceu no Congresso foi a Frente Parlamentar Ambientalista, que é aquela que já vem desde a Constituição, que fez o capítulo do meio ambiente e que cada vez tem se ampliado mais. E nós pegamos, então, um pouco dessa história que conseguimos fazer, principalmente com as assembleias estaduais, criando os grupos de trabalho de acompanhamento do Código Florestal, trazendo governo, sociedade civil, prefeituras, né, trazendo o Ministério Público nessa história. E esse debate todo vai ser um material que vai servir de base para esse observatório, porque às vezes é difícil para uma organização pequena que está lá no interior estar em Brasília fazendo pressão como a gente que está aqui permanentemente acompanhando. Mas ele vai poder estar lá na sua Assembleia Legislativa, com um deputado da sua região, que é isso que nos interessa, que essa discussão ela aconteça na base, lá onde estão os municípios. Nós tivemos um grande embate com muitos deputados que falavam, e a questão da cana, aliás, a questão da uva, da macieira, do café. Então, hoje nós estamos procurando resolver isso. Hoje nós trouxemos, por exemplo, um dos municípios que vão ser referência para esse observatório, que é Caxias do Sul, que está regularizando 4.000 propriedades do município que tem a maior diversidade de produção, a maior arrecadação do Estado e que com o plano municipal, com os recursos de compensação, de fiscalização, das taxas de fiscalização, estão fazendo o CAR para todas essas micropropriedades. Então nós estamos respondendo, e tem uma coisa que é importante, que o Código não conseguiu suplantar.
A agricultura familiar está garantida. Ela tem a lei da agricultura familiar que foi aprovada 2 anos antes. Né? Lembra? Nós participamos desse debate. A lei da Mata Atlântica dá garantia, por exemplo, à maioria dessas propriedades. O que nós temos problema são as grandes propriedades que não queriam fazer o cadastro, o plano de recuperação ambiental e que queriam uma anistia ampla, geral e restrita. Esses que quiseram vão se expor e nós vamos trazer esses dados de cada lugar do Brasil, de cada estado, de cada assembleia, mostrando, olha, quem é quem, o que faz o quê, como a gente pode ter atitudes. E o Observatório é o lugar onde a gente vai ser um catalisador de toda a discussão do Código Florestal no Brasil. Uma das críticas que foram feitas durante o embate do que seria a renovação do Código Florestal seria quanto à interferência de organizações não governamentais estrangeiras. E, sobretudo, uma outra questão que também permeia todo esse problema, que é a continuidade das terras da reserva Raposa Serra do Sol, que foi concedida e depois várias reportagens foram feitas mostrando os indígenas lá em situação de miséria e isso não foi até agora aparentemente contestado. Bom, vocês têm realmente interferência, vocês têm financiamento de órgãos que são de fora do país. Mas está preservada digamos assim, a nossa soberania em todo esse processo? Eu posso te dar um depoimento? Inclusive, eu fui um dos advogados do caso da Raposa Serra do Sol. Né, e milito com organizações não governamentais já há quase 20 anos. Né. Hoje não tem nada mais internacionalizado do que a Amazônia. Né? Se você não for é ver... de hoje. Missionários americanos, sob o pretexto da evangelização, já estão há mais de 60 anos. E se você for ver os investimentos que estão sendo feitos, no sentido de dar dinamismo econômico para a região, falando só da Amazônia, né? Você vai ver que tem ali muito do agronegócio internacional. Né? Porque quem ganha mesmo com o agronegócio não é o produtor rural que está lá na ponta. Esse que é o desafio. A gente não consegue unir, esse é o nosso desafio, né? Unir o esforço de quem está trabalhando pela qualidade na produção no chão, que é o cumprimento da função social da propriedade, né, usar bem os recursos e a riqueza que a gente tem, com quem está com o pé no chão na terra. Quem está ganhando com esse movimento todo são as grandes agroindústrias, a maioria delas multinacional. A maioria das indústrias são multinacionais que investem nisso, né, com seus pacotes tecnológicos. Sementes são meia dúzia de empresas internacionais que faturam com sementes no planeta. Fertilizantes, defensivos, agrotóxicos, maquinário agrícola. Então esse debate é muito cínico. Dizer que quem está ganhando, né, que as organizações não governamentais são financiadas pelo setor internacional. Nós temos agora um Fundo Amazônia que vem recursos da Noruega. Mas vem por quê? Porque o Brasil pautou na Rio+20 a necessidade dos países colocarem a mão no bolso para os países em desenvolvimento poderem investir na agenda do desenvolvimento sustentável. O que nós precisamos fazer para inverter esse discurso cínico é pôr a mão no bolso. O governo federal tem que criar os seus fundos, investir recursos no desenvolvimento sustentável. O Brasil dá hoje... Você acha que os recursos não estão sendo atendidos? Não são investidos adequadamente. O Brasil dá hoje incentivos tributários, ou seja, retira de creches, da escola, da saúde, da educação, retira mais de 100 bilhões de reais ano de arrecadação para investir em atividades socioeconômicas. Quanto disso vai para manejo florestal? Quanto disso vai para atividades que sejam, entre aspas, amigáveis ou chamada economia verde? Né? Quase nada. É pífio o investimento que o próprio país faz. Então, é uma vergonha que o Brasil não assuma, de fato, fazer os seus investimentos. Então, o fato de uma ou outra organização ter mais ou menos recursos, né, que não foge da casa das centenas de milhares de dólares e tal, e dizer que isso é interferência internacional, quando bilhões são investidos, né, de recursos, inclusive do Brasil, para uma agenda que interessa o agronegócio não só nacional, isso é ridículo. Agora, o que é importante é isso, a gente trabalhar uma agenda positiva de incentivar efetivamente os nossos produtores rurais brasileiros, pequenos, inclusive os médios e grandes, por que não, a produzirem de forma sustentável. Não tem outra saída. Mário, não tem outra saída. Nesse contexto aí, qual o setor produtivo que impacta mais na Mata Atlântica? Olha, primeiro dizer uma coisa, a Suécia não tem dinheiro de fora, isso é uma coisa. Nós vivemos de dinheiro de sócios, são mais de 360 mil sócios que contribuem com uma organização que está chamando a atenção para o óbvio, aquilo que o André falou. Não é possível você querer transferir responsabilidade do mau planejamento do Brasil, da falta de entendimento do que é o agronegócio, porque hoje é um negócio irrigado que não tem... Ninguém mais quer saber. São 150 bilhões de dólares para o agronegócio, sendo que só chega
para o grande, para aquele que fornece commodity. Para o pequeno, aquele que está da agricultura familiar, recebe menos de 10 bilhões. Agricultura orgânica? A agricultura orgânica não existe. E o que a gente vê nessa história que é muito interessante? Primeiro que continua sendo poucos que só têm acesso a isso, como falou, esses que estão dentro dos pacotes tecnológicos. Isso é gravíssimo. Nós acabamos de ver agora um AgriShow bombando no negócio, mas só para aqueles. O pequeno tem pouco acesso a isso, porque não tem esse recurso que é disponível para o grande agronegócio. O outro ponto que é importante, isso na Mata Atlântica da pressão, a Mata Atlântica não tem mais áreas a serem convertidas de floresta para o agronegócio. Hoje é mais a expansão urbana. Agora, o que nós temos? Do que foi devastado dos 93% de Mata Atlântica, menos de 40% é uma atividade econômica em cima, o resto está degradando, é pasto degradado. Então, não tem sentido você fazer uma expansão de fronteira agrícola, depois você vai precisar de cidade, cartório, vai precisar de segurança, vai precisar de estrada, vai precisar de tudo, quando você tem na própria Mata Atlântica área para ser ocupada, onde tem a infraestrutura toda do país montada, onde você não precisa construir escola, posto de saúde, nada. Então essa conta está errada. O Brasil está pagando para se ampliar uma fronteira agrícola, convertendo floresta para produzir commodity. E nós vamos bancar, além do crédito agrícola que irrigou essa degradação ambiental, nós do resto do Brasil todos estamos bancando isso, é o que falou o André. Você tem incentivo para tudo hoje, para comprar carro zero, mas não tem para proteger o meio ambiente. Então, hoje se gasta mais dinheiro na Mata Atlântica em desassorear rios do que com saneamento. Por que se desassoreia rio? Porque tem mau uso do solo. Né? Não tem mata ciliar, a terra está indo direto para os rios estão transbordando. A gente vê quantas desgraças nas cidades, porque os rios já não têm mais suas calhas para correrem. Então, essa conta que é mal feita, agora é muito mais simples falar, ó, as ONGs internacionais querem impedir. Eu acho que o Brasil perdeu a grande chance nessa discussão do Código Florestal, de dizer o seguinte para o mundo, olha, compre produto brasileiro, porque nos 80% nós fixamos carbono da reserva legal. Né? Na reserva legal da Mata Atlântica nós protegemos biodiversidade, a floresta mais ameaçada do planeta. Na APP nós fazemos corredores, nas áreas de preservação permanente nós fazemos corredores de biodiversidade. Isso tinha que ser valor agregado, porque nós vamos continuar sendo o grande fornecedor de produtos primários no mundo, nós vamos continuar sendo a área da expansão agrícola no mundo, porque aqui tem dinheiro, tem tudo, né? E a gente não consegue agregar um valor ambiental nesse produto. E é exatamente isso que o mercado internacional quer. E isso diferenciaria o Brasil da commodity que vem da China, que vem da África, que vem dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Mas as commodities, no momento, representam no nosso comércio, nossas trocas comerciais com o exterior, representam um sustentáculo. Porque o Brasil, a indústria brasileira está encolhendo, nós não estamos conseguindo inovar. Então, existe sempre, e precisamos de uma virada, digamos assim, no curto prazo. E é um vício. Eu queria perguntar a vocês também o seguinte. Um comentário sobre isso aí. Pois não. Faça a sua pergunta, eu emendo com ela. Não, a minha pergunta já virando um pouco do tema, porque tanto o morador da Amazônia e do Cerrado, quanto o morador, aquele caiçara, aquele morador original, aquele cuja família nunca saiu lá da Mata Atlântica, ali do litoral, a natureza para eles tem um valor. Eu ouvi muitas vezes o Ribeirinho dizer, para que eu quero essa porcaria verde aqui? Porque não tem sentido, ele não consegue se manter com isso. Essa virada não vai acontecer de uma hora para outra. E que solução nós podemos dar? Quer dizer, eu sei que a curto prazo não existe. Então, mas veja só, eu participei recentemente, semana passada, de uma mesa em que estava presente o ex-ministro Roberto Rodrigues, o Marcos Jean, que foi presidente da Única, ex-presidente da Única, né, a União de Cana, das Indústrias de Cana, né, e todos eles estavam chocados com o fato de que o Senado acabou de aprovar a possibilidade de cana-de-açúcar na Amazônia. O que foi pelo próprio governo federal, pelo zoneamento da Embrapa, foi excluído. Foi uma decisão do governo brasileiro de dizer, não, cana-de-açúcar, o lugar da cana-de-açúcar não é na Amazônia. Né? E se o Brasil tem no capital agrícola a sua grande fonte de riqueza, deveria tratar com mais cuidado no mercado internacional. Porque sabe que ninguém vai querer comprar commodity que venha de desmatamento na Amazônia. Isso já é consolidado. Muito fácil bloquear nossos produtos. Exatamente. Então, o Brasil, ao invés de usar, como o Mário falou, tem dezenas de milhares de quilômetros quadrados,
né, de áreas já abertas, mesmo no Cerrado ou na Mata Atlântica, não expõe o próprio agronegócio com essa perspectiva de poder ocupar a Amazônia brasileira com uma commodity que não precisa de muito mais do que 6, 5 milhões de hectares e que estão disponíveis em áreas de pecuária já subutilizadas nas demais regiões do país. O que vai acontecer se essa cana adentrar na Amazônia, ocupar os espaços mais valorizados da Amazônia? Para onde vai a pecuária da Amazônia? Vai abrir novas frentes de desmatamento. Então, o governo brasileiro, né, e a sociedade brasileira precisa atentar para isso. Se de fato, eu não estou aqui julgando se é positivo ou negativo, o futuro do Brasil é ser o grande fornecedor de alimentos para o planeta, então, precisamos melhorar, precisamos cuidar melhor o nosso agronegócio. Eu queria perguntar também a vocês o seguinte, para que vocês se posicionem politicamente. Um debate que no momento ferve aqui no Congresso Nacional é: quem deve cuidar da demarcação das terras indígenas? Tradicionalmente é o governo federal, através do órgão da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Só que há um movimento também para que não seja mais, que isso seja decidido aqui no Congresso Nacional, cujos componentes foram eleitos diretamente pelo povo, né? O que vocês acham disso? Qual o posicionamento de vocês? Começando pelo Mário, que está na vez. É mais uma daquelas covardias que o Brasil está fazendo, mais um desastre ambiental brasileiro. E, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, não é terra indígena, é terra do Brasil. Né? A Constituição diz que eles são tutelados, eles estão em terras brasileiras, como todas as outras terras e que têm função social. E a função social dessas terras é abrigar esses povos que são tradicionais, povos que deveriam ter garantido seus direitos. Eu acho que foi o pior governo para as questões indígenas, esse que nós estamos passando nesse momento agora no Brasil. E essa ameaça não tem mais nenhum sentido, porque a gente já viu. O Brasil tem essas terras, como são nossas, nós temos que garantir, porque aí nós vamos ter proteção à biodiversidade, vamos garantir essa cultura que para nós é importante manter isso. Não é possível o Brasil continuar fazendo a história de Buffalo Bill agora em 2012, 2013, no século XXI. Mas, por outro lado, parece estar havendo um certo exagero a pessoas que se intitulam indígenas. Eu acho que essa é a grande farsa. Nós temos mais hoje empresários do agronegócio com terras muito maiores do que terras indígenas. Muito maiores. Eu não me refiro a isso, eu me refiro a falsidade ideológica de intitular-se indígena sem o ser e intitular-se morador daquela terra sem nunca ter se afastado, mas quando às vezes nem... Isso é fácil de identificar. Nós estamos usando alguns casos extremos para tentar fazer isso. Como falava, o cacique Pombo tem carro, tem caminhonete, tem como se isso descaracterizasse a questão das terras daqueles índios que têm aquele acesso. Esse cara tem isso porque foi deixado que ele tivesse isso. O que nós estamos vendo é que o Brasil perdeu essa tutela e tenta justificar isso de uma maneira covarde. E o que é pior, esse caso do Código Florestal ajudou que aqueles que fizeram chantagem contra o Brasil, no caso das terras, no caso da regularização, no caso da anistia, conseguissem fazer chantagem contra o governo e o governo aceitar usar isso como moeda de troca, né, dizendo que está preocupado com o Brasil. Então, o que nós vimos foi uma vergonha. Eu acho que essa PEC 215, essa coisa que vimos aqui no Congresso, foi o atestado de incompetência da questão social no Brasil, da gestão da questão social no Brasil. Vou fazer um comentário sobre isso, porque até militei muitos anos nessa área dos direitos indígenas. Primeiro que a própria Constituição Federal, aprovada pelo povo brasileiro, dita como uma Constituição cidadã, garantiu aos povos indígenas o direito ao território. Como disse o Mário, no Brasil. Povos indígenas no Brasil, território no Brasil, cidadãos que têm direito ao RG, são cidadãos brasileiros, né? Então, primeiro que a própria Constituição aprovada pelo povo, né? Segundo que esse debate não pode ser um debate, obviamente que ele tem conotações políticas, mas não pode ser um debate político. Quem é ou não é índio? Quais são os critérios que se definem para a etnicidade? Quais são as áreas de uso tradicional indígena? Isso não é um critério político. Se formos pela definição do critério político, esquece as terras indígenas. Esquece as terras indígenas. Vão virar ilhas, ilhotas
situações como, por exemplo, a gente vê no Mato Grosso do Sul, né, em que os índios estão inclusive se suicidando pela absoluta ausência de assistência. Nós tivemos aqui direitos. há poucas semanas uma liderança indígena exatamente Exatamente. Mato Grosso do Sul, se queixando desse problema. Exatamente. Então, e outro elemento importante, que aí tem a ver com o que foi colocado aqui antes, quer dizer, o Brasil é hoje, sem sombra de dúvidas, uma das maiores potências ambientais e agrícolas do mundo. Exatamente, um dos fatores é exatamente o cuidado que o Brasil tem tido com as suas terras indígenas, né? Que são os nossos grandes aliados, porque as terras mais bem protegidas e preservadas no Brasil são os territórios indígenas. Você vai ter um ou outro caso em que você tem algum tipo de exploração que não é feita por eles, é feita por nós que chegamos lá e queremos os recursos deles, né, dos povos indígenas. Então, eles são aliados importantíssimos para esse novo modelo que está se colocando para nós de desenvolvimento. Se nós falamos em desenvolvimento sustentável, se nós falamos em economia verde, simplesmente retrocedendo e retirando direitos fundamentais, né, de povos originários aqui do Brasil, então nós não estamos falando a mesma coisa, né? Quem são esses sujeitos políticos que querem de fato, que estão promovendo esse retrocesso? Eles realmente representam o que tem de moderno no agronegócio brasileiro? Essa é a pergunta que eu faço. É possível conviver o agronegócio com a democracia, com o Brasil produtivo e com a preservação ambiental? Isso já tem dados claros, assim, vários institutos. Você acha que é possível? Eu não tenho dúvida de que é possível. Desde que a gente faça os investimentos necessários para aumentar a produtividade. Por exemplo, a pecuária hoje é uma vergonha. A pecuária brasileira produz, em média, menos de uma cabeça por hectare ano, né? Sendo que você hoje pode, com um pouco de investimento, dobrar no mínimo isso. Se você dobrar hoje a produtividade da pecuária, né, você coloca à disposição da agricultura mais de 50 milhões de hectares, que é o quê? Dobra a área agrícola do país, aumentando um pouco a produtividade da pecuária brasileira. E sem isso você não precisa desconstituir nenhuma área protegida, nenhum parque, nenhuma reserva, nenhum território indígena. Você dá o cabimento para a agricultura sem nenhuma necessidade de retroagir nesses direitos fundamentais. Então, o que nós precisamos fazer é usar bem os recursos que a gente tem. Infelizmente, algumas lideranças políticas no Senado e na Câmara estão olhando para trás. Estão no século passado, não estão olhando para frente. Bom, dá para notar que vocês dois são adversários do Código como ele foi, mesmo como ele foi acordado, mesmo como ele foi feito e estabelecido. Desculpa, não, é assim, há retrocesso, mas eu não me coloco na postura da viúva do Código Florestal. Não chora o leite derramado. Virou, paciência, o que temos é isso aí. Agora, o que a gente tem que fazer? Então, é dar transparência para que esse negócio aconteça da melhor maneira possível, sem mais retrocesso. Quando o Observatório do Código Florestal terá uma avaliação e poderá instrumentalizar a sociedade para que cobre a aplicação do código, como ele foi aprovado um ano atrás? Ela é permanente. O resultado do nosso trabalho hoje, aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso, já vai estar disponível lá. O resultado desses trabalhos que temos feito em todos os estados já estão disponíveis. As pessoas podem acessar. E nós estamos buscando as apresentações que todos os estados fizeram. Por exemplo, o que Santa Catarina está fazendo, o que a Bahia, São Paulo, cada estado do Brasil está fazendo. Hoje nós tivemos uma apresentação muito interessante que foi do Pará, dos municípios do Pará, como estão fazendo isso. O Mato Grosso já tem uma metodologia. Então nós estamos trazendo todas essas informações e as pessoas vão saber como trabalhar. Hoje nós temos uma experiência de um município, como eu falei, que está fazendo 4.000 cadastro ambiental rural de todas as propriedades no seu território. Então essas experiências vão estar aí, a gente vai poder depois, usando isso, fazer um trabalho. O importante é que isso é permanente, isso é aberto, as pessoas podem interagir, podem pressionar os seus deputados nos estados, podem buscar os órgãos ambientais, acionar o Ministério Público. Acho que o que nós vamos fazer é não chorar o leite derramado, isso tem que ficar claro. Se a gente fizer, eu acho que hoje teve uma conversa do ministro Herman Benjamin na abertura do evento que foi fantástico. O cara é a alma o cadastro ambiental rural é a alma desse Código Florestal. Se nós conquistarmos isso, nós vamos avançar. Nós estamos falando de quase 5 milhões de propriedades no Brasil, com 560 milhões de hectares, dos 860 que existem. 60 milhões, como disse o André, tem agricultura. 20 e tantos milhões de soja, 7 de celulose, 7 milhões de cana. Isso aqui é o que está produzindo. E ainda aquele que produz alimento que não é esse agronegócio. 200 milhões de hectares estão para 200 milhões de boi. Mas onde estão os 360 milhões de hectares? É terra indígena,
terra devoluta, terra nossa. E nós temos que entender que terra devoluta, terra indígena, é nossa, dos brasileiros que estão sendo ocupadas irregularmente, e nós vamos descobrir quando tiver esse cadastro ambiental rural. E aqueles que já fizeram o cadastro ambiental rural vão fazer os seus planos de adequação ambiental, o PRA, o Plano de Regularização Ambiental dessas propriedades, inclusive para terem direito ao crédito agrícola, já que é dinheiro nosso que é colocado numa atividade. Se gasta mais hoje com crédito agrícola no Brasil do que com educação, do que com saúde, bom, então esse dinheiro tem que ter um uso com propriedades que, do ponto de vista da sustentabilidade, da responsabilidade social, né, porque a propriedade tem que ter a função social, então nós temos todos que ganhar se o código for aplicado, e é isso que a gente vai estar fazendo com o nosso observatório parlamentar. Só respondendo objetivamente, o observatório vai ter uma primeira avaliação da implementação nos próximos 90 dias. Nós estamos começando uma rodada de debates, o governo deve lançar um decreto nos próximos dias, nós vamos fazer um seminário em cima disso e já lançar em 90 dias uma primeira avaliação da implementação da lei. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. O debate foi super frutífero. Grato, nós é que agradecemos. Cidadania conversou com André Lima, assessor especial de políticas públicas do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, e com Mário Mantovani, diretor do SOS Mata Atlântica. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV, onde você poderá ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.